A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 12, e versículo de número 29 e 30, que vai nos dizer assim: Aconteceu que, à meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até ao primogênito do cativo, que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais, e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra nós servimos ao Deus de justiça. Eu vou repetir para você entender. Nós servimos a um Deus de justiça. Ele é amor, ele é longânimo, é bondoso, assaz benigno, é um Deus maravilhoso. Porém, ele também é um Deus justo. E tudo que o ser humano planta, ele colhe. Tudo que o ser humano faz, de bom ou de ruim, ele vai colher. A Bíblia vai nos dizer que a última praga, a praga que Deus usou ali para tirar os filhos de Israel da terra do Egito, foi a morte dos primogênitos. Os primogênitos aqui foram mortos e a Bíblia diz que não houve casa no Egito em que não houvesse morto. O nosso Deus, irmãos, muitas vezes, ele vai dando tempo. E depois, no tempo dele, a justiça acontece. Às vezes, a gente pensa que Deus não vai fazer justiça por vermos o quê? O tempo passar. Foi exatamente isso que aconteceu. Passaram-se anos para Deus fazer justiça daquilo que Faraó havia feito para com os hebreus. A Bíblia diz que Faraó, ele ordenou que todo menino hebreu que nascesse naquela época fosse o quê? Morto. E Deus, ele estava vendo tudo. Deus, ele já estava preparado para fazer a justiça, porém demorou uns anos para a justiça acontecer de maneira tão aberta. Às vezes vai demorar algum tempo, alguns anos para que a justiça de Deus aconteça. Mas isso não quer dizer que Deus, ele não vai fazer justiça. Talvez você entrou aqui com causas que você viveu injustiças, dores que só você e Deus sabe que você enfrentou, injustiças, calúnias, e muitas vezes você pensa, meu Deus, será que não vai haver justiça? Será que o Senhor não vai cobrar aquilo que eu enfrentei, aquilo que eu passei? E Deus me trouxe aqui para te dizer, é no meu tempo. É no meu tempo, mas eu não esqueço do mal que as pessoas fazem. Eu trago a retribuição para aqueles que não se arrependem. Irmãos, Deus, ele poderia tirar os filhos de Israel de dentro do Egito da forma dele. A qualquer momento, a qualquer hora, mas Deus feriu o Egito para mostrar o poder dele, para mostrar que quem mandava Rabacandarasto no Egito era Deus. Aonde Deus quiser, ele manda. Ele continua sendo o Senhor dos senhores, Rei dos reis, todo poderoso. E ele está dizendo, não é porque eu não fiz justiça ainda que eu não vou fazer. Tem pessoas que entraram aqui pensando assim, Deus não vai fazer justiça mais. Já passaram-se tanto tempo que eu nem oro mais por isso, irmã. E Deus está dizendo para você hoje, eu vi o teu cansaço, eu vi a tua exaustão, eu vi você dizendo, eu não peço mais a Deus justiça. Por isso eu te trouxe aqui para te dizer, é no meu tempo e vai acontecer sim. Porque eu não esqueci o mal que te causaram. Eu não esqueci as lágrimas que você chorou. Eu não esqueci o sofrimento que você passou. Às vezes, irmãos, nós pensamos que Deus, ele esquece, mas Deus não esquece, não. Deus, ele sabia muito bem o que estava acontecendo. Primeiramente, o faraó deu uma ordem para que as parteiras viessem a matar todos os meninos hebreus. Mas essa ordem não deu certo porque as parteiras, Sifra e Puá, temeram ao Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que os meninos ali continuaram crescendo, continuaram se fortalecendo e não morreram. Assim como o faraó queria que acontecesse. Então o faraó deu uma ordem. Êxodo capítulo 1, versículo 22. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no Nilo, mas as filhas deixareis viver. Imagine quanto lamento, quanta dor, quanto sofrimento, quantas lágrimas as hebreias choraram no Egito ao verem ali os seus filhos sendo lançados no Nilo.
E Deus só observando. E Deus só olhando. Porque Deus, irmãos, quando ele resolve fazer justiça, ele faz. E ele está dizendo, no meu tempo eu faço. Não pense você que porque eu ainda não fiz, eu não vou fazer. Porque eu faço. Mas tudo é no meu tempo. Então Deus, irmãos, para fechar com chave de ouro, a saída dos israelitas do Egito, Deus deixou ali para ser a última praga. Qual foi? A morte dos primogênitos. Os primogênitos foram tocados. Homens que eram os primogênitos foram tocados, morreram. Deus, ele fez o Egito lamentar como os hebreus um dia lamentaram. Eu vou repetir para você entender, Deus. Ele fez os egípcios lamentarem como os hebreus um dia lamentaram. Tem pessoas que te fizeram lamentar. Tem pessoas que te fizeram chorar. Só você e Deus sabe o tamanho da ferida. Irmãos, tem feridas que parecem que não serão atadas. Tem feridas que parecem que elas nunca serão curadas. Tem pessoas que não têm noção do tamanho da ferida que fez em você. E você lamentou. E você se entristeceu. E você se abateu por isso. Mas o Espírito Santo te visita hoje com esta palavra. E o Senhor, ele diz para você: eu sei o momento certo e eu vou cobrar. Eu sei o momento certo e eu vou agir por você. Deus tocou em todos os primogênitos. Até mesmo dos animais. Irmãos, foi uma morte assim, massa, dentro do Egito. Por quê? Porque Deus ia tirar o seu povo de lá. Havia chegado o tempo da vitória do povo de Deus. Deus hoje diz para você: chegou o tempo da minha vitória na sua vida. Chegou o tempo das minhas bênçãos na sua história. Mas eu não quero só te entregar a bênção. Eu não quero só tirar você do Egito. Eu não quero só levar você por um caminho para onde eu te levarei para a terra prometida. Não. Eu quero também fazer justiça. Os filhos de Israel sairiam de dentro do Egito mais fortalecidos. Deus está dizendo para você hoje: você vai sair do deserto, você vai sair do vale, você vai sair do Egito, você vai sair dessa situação, mas vai sair fortalecido e fortalecida com a justiça que Deus fará. Deus fez uma tão grande justiça, mas tão grande, que os filhos de Israel saíram dali, irmãos, com a certeza que Deus é justiça. Eu não sei se você já viveu alguma experiência com Deus sobre justiça. Porque tem pessoas, meu irmão e minha irmã, que não viram a justiça de Deus. Nunca viram, nunca contemplaram na sua própria vida. E Deus está dizendo: chegou o meu tempo de você contemplar, de você conhecer o Deus da justiça. É bíblico que Deus é amor. Mas ele também é fogo consumidor. E ele diz na palavra dele que a ele pertence a vingança. E é ele quem retribui. Irmãos, quem retribui é o nosso Deus. Não somos nós. Eu sei que esperar em Deus às vezes cansa. Eu sei que esperar em Deus às vezes, muitas vezes vai soar como loucura. Porque Deus não está me vendo, porque Deus não vai fazer, porque Deus me abandonou. Tem pessoas que estão assim aqui nesse exato momento. Dizendo: irmã, eu estou aguardando em uma justiça. Essa palavra está falando comigo. Porém, só Deus e eu sabe como eu estou. Porque eu tenho pensado que é em vão. Às vezes, irmãos, passa um tempo e a justiça não acontece logo. Nós estamos acostumados com as coisas já rápidas. A nossa geração quer tudo para ontem, não é assim? Mas com Deus não é assim, irmãos. Deus, ele sabe o momento certo de agir. Deus, ele foi ferindo o Egito, ferindo ali, ó, cada ponto do Egito, até chegar no ponto principal, que foi a morte dos primogênitos. Essa aqui foi a 10ª praga, que foi a última praga que Deus mandou pro Egito. Deus fechou com chave de ouro a justiça. Eu quero lhe dizer uma coisa: tua história não vai terminar assim. Deus, ele vai encerrar ciclos na tua vida com chave de ouro. Deus vai encerrar ciclos na tua vida com chave de justiça. Ei, Deus poderia muito bem encerrar o ciclo ali dos filhos de Israel dentro do Egito com qualquer outra praga, mas ele disse: não, vai ser com chave de ouro. Eu vou mostrar para eles que eu não esqueci do que aconteceu há anos atrás. Só para você ter noção, tinha passado tanto tempo, irmãos, que foi no tempo em que Moisés nasceu que os meninos hebreus morreram. Agora Moisés já era um homem, já estava liderando. Imagine
Quantos anos não passaram para a justiça acontecer, mas aconteceu. E Deus te trouxe aqui para te dizer, aquieta a tua alma. Aquieta o teu coração, porque eu sei o tempo certo de agir. Eu não esqueço. Irmãos, Deus, ele não tem amnésia, não. O homem faz e esquece. Tem gente que fez o mal pra você e tá aí vivendo, né? Que nada aconteceu, que ele não fez nada, que ela não fez nada. Até já esqueceu do que fez. Ou finge que esqueceu, né? Porque tem gente que finge. Enfim, se fingiu ou se está lembrando ou não, Deus está dizendo, eu vou fazer justiça. Eu vou tocar. E eu sei aonde eu toco, como eu faço justiça. Irmãos, Deus é detalhista. Ele pegou o cálice da dor, do atordoamento ali que estava sobre os hebreus e ele lançou sobre os egípcios. É isso que ele vai fazer. Ele está dizendo as dores que você passou, eu tô pegando assim, ó, e tô colocando na mão dos teus inimigos, daqueles que fizeram mal para você passar. Irmãos, se o homem fizer o mal, não adianta ele e ela achar que Deus vai isentar a ele ou a ela do mal que ele fez, do mal que ela fez, do pagamento, porque tem uma retribuição, irmãos. Tem muita gente esquecendo da colheita. Tudo que o homem plantar é bíblico, certamente colherá. Então tem uma colheita. Deus não é injusto. Deus não seria injusto de deixar Faraó matar os meninos hebreus, as hebreias chorar, lamentar, e depois aquilo ali passar desapercebido. E depois Deus deixar pra lá. Ei, eu vou te dizer uma coisa dos céus. Deus não deixa pra lá. Ricamoramante de rasto. Declare comigo, meu Deus é justo. E ele não deixa as injustiças pra lá. O meu Deus é justo. E ele não deixa as injustiças para lá. Irmãos, e outra coisa, Deus não precisa de muito pra fazer justiça não, viu? Deus, ele não precisa de muita coisa em um só dia. Em um só dia. Houve morte em todas as casas do Egito. A Bíblia vai nos dizer aqui que não tinha casa que não tivesse morto, irmãos. Versículo 30. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Houve um grande clamor, como um dia houve entre as hebreias, lembra? Entre os hebreus, pelos seus filhos, eles lamentavam, eles choravam, porque os seus filhos foram lançados no Nilo por um decreto do faraó. Agora, esse mesmo povo, e o faraó agora dessa época, estava lamentando pelos seus primogênitos, porque é assim que Deus ele faz. Tudo que o homem planta, ele colhe. Chega um tempo de resultado, irmãos, que a nossa colheita seja boa. Que a nossa colheita seja uma colheita de paz, uma colheita de perdão, uma colheita de bênção, de justiça na presença de Deus. Porque se nós plantarmos tudo isso, nós vamos ter uma boa colheita. Hoje Deus diz para você, plante aquilo que é bom. Seja uma pessoa que planta, não maldade, não malícia, não malignidade, porque uma hora a colheita chega. Mas plante aquilo que é bom. Os egípcios agora estavam lamentando. Por quê? Porque houve um mau plantio. Às vezes, irmãos, as pessoas elas não colhem no momento que elas fazem o mal. Talvez você está aí rodeado, cercado de pessoas que fizeram mal. De pessoas que são más, perversas. E você pensa assim, não vai ter justiça. E você pensa assim, não vai ter resposta. E você pensa assim, essa pessoa não vai colher o mal que ela plantou. E Deus está dizendo, não pense dessa forma. Não pense porque eu tenho o tempo certo de agir. E eu vou tirar você dessa situação. Os israelitas estavam saindo aqui do Egito. Estavam saindo de um lugar de opressão, de escravidão, um lugar de dor, de sofrimento. Deus tinha um tempo novo para eles. Mas Deus não ia tirar eles daquela situação de qualquer forma. Deus hoje diz para você, eu não vou tirar você da situação que você está vivendo para viver o meu propósito de qualquer jeito, não. Eu quero tirar você aí, encerrando ciclos na sua vida, mas encerrando com chave de ouro, encerrando com justiça. O ciclo dos hebreus dentro do Egito foi encerrado com o quê? Com justiça. A última praga foi a qual? A morte dos primogênitos. Deus, ele tocou. Quando eu vejo aqui que os primogênitos dos egípcios morreram, eu entendo, Deus retribuiu. E quem foi que feriu, irmãos? Os primogênitos no Egito. Foi Deus. Quem é que vai fazer justiça na sua vida? Será o próprio Deus. Deus é justiça.
Deus, ele disse para você: eu vou retribuir, eu vou me acertar com quem fez o mal para ti. Você entregou nas minhas mãos. Foi difícil, foi doloroso, ribiandaracandarai, foi árduo. Porque não é fácil, irmãos. Não é fácil entregarmos as injustiças que nós enfrentamos nas mãos de Deus. Não é fácil aguardarmos o tempo de Deus, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Então a justiça de Deus, consequentemente, não vai acontecer na nossa hora, não vai acontecer no nosso momento, naquele momento que a gente pensar que Deus tem que fazer justiça. Não é assim. Deus, ele age no momento dele, no tempo dele, mas eu quero lhe dizer uma coisa: acalma o teu coração, porque Deus age. Acalma o teu coração, porque Deus faz justiça. Declare comigo: eu vou acalmar o meu coração em Deus, porque ele vai fazer justiça. Eu vou acalmar o meu coração em Deus, porque ele vai fazer justiça. Os filhos de Israel saíram do Egito, nós sabemos a história. Saíram do Egito, mas saíram vendo Deus tocando. Saíram vendo Deus ferindo. Saíram vendo Deus mostrando que ele é amor, mas também é fogo consumidor, é justiça, é um Deus todo-poderoso. Nós servimos a um Deus todo-poderoso, e ele diz para você hoje: você chorou, você lamentou, e agora chegou o tempo dos teus inimigos chorarem e lamentarem, porque foi exatamente isso que aconteceu. Agora não eram mais os israelitas que estavam chorando, os hebreus agora não estavam lamentando. Quem estava lamentando era os egípcios. O tempo de lamento havia chegado para quem fez o mal. Hoje Deus diz para você: quem fez o mal vai colher o que plantou, porque a justiça de Deus chegou. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você, e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, eu te agradeço. Eu te agradeço, Pai, pela tua justiça, porque ao Senhor pertence a vingança, e é o Senhor quem retribui. E quando chega o tempo do Senhor retribuir, ninguém pode anular a tua justiça. Foi o Senhor quem determinou, meu Pai, que todos os primogênitos dos egípcios seriam tocados. É o Senhor quem está determinando a justiça, será da tua forma. Da mesma forma que o Senhor feriu o Egito, eu creio, Pai, que o Senhor vai tocar com justiça, será da tua forma o que o Senhor vai fazer na vida daqueles que fizeram maldade, na vida daqueles que agiram maliciosamente, na vida daqueles que feriram os teus escolhidos, porque só o Senhor sabe os traumas e as feridas que algumas pessoas aqui carregam por causa de injustiça. Mas o Senhor é justo, Pai, e eu creio piamente nesta palavra. Eu creio, Pai, que o tempo da tua justiça chegou, e o Senhor vai fechar um ciclo de dor, de sofrimento, Pai, com chave de ouro. O Senhor vai fechar com chave de justiça esse ciclo, e uma nova história vai se iniciar na história dos teus filhos, Pai. Eu te peço que, em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer laços, setas, retaliações, dardos inflamados, obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço que, em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha tomar cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, testemunho para os teus filhos contarem, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor os corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. Assim como Deus fez um ciclo encerrar aqui com uma grande justiça, o Senhor diz para você: tem ciclos de vergonhas que estão se encerrando na sua vida, ciclos de humilhações, de tristeza, de injustiça, e eu estou encerrando esses ciclos, fechando esses ciclos com chave de ouro, com chave de justiça.
assim como os hebreus não saíram do Egito sem ver a justiça de Deus, Deus diz para você hoje, você vai ver a minha justiça. Eu encerro este ciclo, mas você verá antes dele encerrar aquilo que eu vou fazer, porque eu sou Deus de justiça e tenho coisas novas para fazer na tua história. Antes de se iniciar novidades e bênçãos de Deus, Deus diz para você primeiramente, vem uma grande justiça para a tua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém. Ciclos de dor e sofrimento e injustiça estão ficando para trás. Um ciclo novo de justiça, vitórias e novidade está chegando para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.